Oi, Ana, boa tarde. Tudo Boa certo? tarde, Caio. Tudo certo? Parabéns pela aprovação aí, em primeiro lugar, no Mato Grosso do Sul. Fiquei feliz de ver teu nome lá. Logo, logo você Obrigada. toma posse, né? Não, daqui a 15 dias já. Pronto. E, Ana, me conta uma coisa. Primeiro, por que que você decidiu estudar para concurso público? Você tinha alguma atividade antes? Você advogava? Você era só estudante? Me conta aí um pouco da tua história. Na verdade, essa decisão de estudar para o concurso público, ela sempre foi imediata. Eu nunca pensei em fazer outra coisa desde que eu entrei na universidade, diferente de estudar para concurso. O que veio a mudar no decorrer dos 5 anos realmente foi a carreira de opção, porque no começo eu tinha aquele sonho que eu queria ser juiz e tudo mais, mas já no fim da faculdade eu já tinha decidido que queria fazer os concursos de advocacia pública. Então, em um primeiro momento, o que eu queria mesmo era a advocacia pública da União, da AGU, que na época estava para sair o concurso da PGF, né, que Uhum, parece que efetivamente vai sair agora, mas lá uhum. no final de 2018, quando eu me formei, era o que se falava que estava para sair. Então, eu comecei já de cara estudando. Então, em um primeiro momento, eu só estudava, realmente, me dedicava integralmente a isso. E em um segundo momento, realmente, eu dividia estudo e trabalho, que aí já foi depois que eu tinha passado no meu primeiro concurso. Aí tive que fazer essa reorganização. Então você se formou em 2018 e logo em seguida iniciou a preparação para concurso público. Eu comecei em 2018, eu me formei no meio do ano. Só que aí teve um fator que eu acho que fez toda a diferença na minha vida de estudos para concurso, que foi o edital do concurso da PGM de João Pessoa, Certo. que saiu no finalzinho de julho. E, assim, poucos dias depois que eu tinha tido minha colação de grau. E, assim, naquela época eu fiz, não vou fazer esse concurso aqui não, porque faltam só 3 meses para a prova. E é melhor que eu continue, comece a estudar para a AGU, que dá mais tempo. Tem muita gente aí que está estudando já na minha frente. E eu realmente achava que eu não tinha nenhuma chance de passar. Aí eu estava conversando com um colega meu que já tinha passado em outros concursos de procuradorias, entre os primeiros lugares. E ele disse: Não, Carol, faz que tu consegue passar para a segunda fase, alguma coisa assim, não desiste, não. 3 meses já para fazer muita coisa. Mas eu realmente achava que 3 meses era impossível de conseguir estudar. Que aí nessa época, 2020, entre agosto e novembro, eu acabei decidindo estudar para esse concurso da PGM de uma pessoa e coloquei como meta, pelo menos, passar para a segunda fase. Eu disse, não, eu Certo. vou fazer de tudo aqui para ver se eu consigo passar para a segunda fase. Aí eu fiz um reto final. Na época era do Vorne. Uhum. Reto final de 90 dias. Aí fiz com acompanhamento de Bruno Soutinho. E desde o começo eu disse, eu fiz, eu realmente acho que é difícil aqui, 3 meses, eu queria só passar para a segunda fase, mas assim, eu estou disposta a fazer o que tem que fazer. Você sabe Ah, que nesse ponto, só te cortando, tua história parece muito com a minha. Eu queria, no caso, meu concurso era PGE Piauí, e aí saiu PGE Bahia, também CESP. E 3 meses para a prova. E eu tinha exatamente esse objetivo que tu tinha. Eu queria passar na primeira e ter uma experiência de segunda fase. exatamente. Apenas Eu só isso. queria fazer uma segunda fase. Eu pensava assim, se eu passar para a primeira, na segunda eu não passo, certeza, é muito pouco tempo. Então, pelo menos eu faço em casa, que eu não preciso gastar com viagem e tudo Uhum. mais, eu faço aqui por casa mesmo. Meu pensamento era esse. Aí eu comecei a estudar. Na primeira semana eu fiz, meu Deus, é impossível que dê tempo de estudar tudo isso. Mas aí, quando terminou o primeiro mês, aí eu vi que eu já tinha estudado muita coisa. E, assim, nos primeiros 45 dias eu notei, assim, uma evolução muito grande. Agora, realmente, eu estudei, assim, eu levei aquilo ali com toda a seriedade possível. Eu Você era uma estudava boa mais. aluna na faculdade? Eu era uma boa aluna da faculdade. Assim, eu não era aquela que foi laureada, que estava presente em todas as aulas e tudo mais, mas, assim, eu me considerava uma boa aluna. Eu estudava para as provas direito, assim, fazia aquelas provinhas de estágio, me dava bem nessas provas. Então, assim, na faculdade eu já tinha percebido que eu tinha uma certa facilidade para provas objetivas. Eu via que, assim, ainda que não soubesse exatamente alguma coisa que dava para desenrolar, então, assim, eu tinha essa lembrança, assim, que eu achava que era uma coisa que seria favorável
nos estudos para concurso, mas mal eu imaginava que a diferença seria, assim, abissal, né, do que eu estudava na faculdade para o que eu passei a estudar para concurso. Aí eu comecei a estudar assim, bem intensamente, e quando faltou um mês para a PGM, mais ou menos assim, uns 20 dias, na verdade, eu percebi que eu tinha visto, não o edital completo, mas eu tinha visto boa parte dele. Aí, nesses últimos dias, eu comecei a revisar tudo, fazer questão, li lei, e assim, a forma, assim, o cronograma que eu tinha colocado na semana tinha ficado assim tão internalizado que era de uma forma que se eu acordasse na segunda-feira eu já sabia exatamente tudo que eu tinha para fazer. Até hoje, é engraçado que esse concurso da PGM de João Pessoa marcou tanto que até hoje eu me lembro exatamente os meus dias de estudo. Eu me lembro que na segunda-feira eu estudava Constitucional e Civil, e na sexta-feira eu estudava Administrativo e Financeiro. Então, assim, foi uma coisa que eu repeti tanto e por tanto tempo que realmente ficou muito marcado. Aí veio a primeira fase da PGM de João Pessoa, aí eu passei para a segunda fase, aí eu fiquei bem feliz, porque, assim, passei sem ser no corte, então eu fiquei naquela, com certeza eu vou fazer a segunda fase. Aí, na segunda fase, eu fiquei completamente desesperada. Eu fiz, meu Deus do céu, o que é isso? Eu cheguei aqui, sei lá como, me arremessaram dessa prova aqui agora, e eu não sei mais o que fazer. Aí, tentei, assim, juntei, assim, umas coisas. Não, eu falei com muita gente que já tinha feito segunda fase. Tentei fazer o que era possível, mas também o sentimento, quando chegava perto da prova, era, meu Deus, eu só quero que isso passe, porque eu não sei de nada. E quando saiu o resultado, eu fiquei super surpresa, porque na minha cabeça eu queria fazer pelo menos 60 pontos. Aí eu lembro que eu tirei 80, tipo 80, alguma coisinha. Aí eu lembro que eu até falava, esse alguma coisinha foi bem simbólico, só para dizer que eu tinha acertado mais do que eu imaginava que conseguir. Pois é, então assim, eu fiquei muito surpresa com isso, e essa prova, para mim, eu digo que ela fez toda a diferença, primeiro, porque quando você estuda para uma prova que é em casa, eu acredito que tudo muda, assim, o seu esforço, mas também a pressão, por outro lado, também vai lá para cima. Mas eu quis muito aquela prova, então eu estudei muito, e depois... Sabe o que eu tinha, só te cortando? Eu tinha um sentimento... Quando eu fiz a minha primeira prova, eu só fiz 2 provas, né? Essa da Bahia e a do Piauí, que é a que eu tô hoje. Eu tinha um sentimento de que eu tinha que perder o medo de provas antes da prova final que eu desejava, né? Eu sabia que era um bom aluno, mas eu tinha que perder o medo de prova, assim, perder o medo de concurso, né? Eu nunca tinha feito na minha vida, então eu tinha esse sentimento, né? Eu não sei o que você sentiu depois da tua primeira fase de João Pessoa, mas quando eu saí da prova da Bahia, o meu sentimento era, vai ser possível. Isso daqui não é coisa de outro mundo. Eu posso não estar nesse momento no ponto de corte, mas em pouco tempo eu vou conseguir passar. Então, essa experiência emocional com minha primeira prova foi muito positiva. Não sei se tu sentiu esse peso saindo das costas da primeira prova e sentiu se olhando no futuro como alguém que seria com certeza aprovado. Assim, eu senti porque no começo eu achava que era muito impossível. Até porque eu escutava muito as pessoas me dizerem que existia uma fila, que eu ia ter que esperar, que as pessoas que eram mais velhas iam passar antes, que quem se formou antes ia passar antes. Então, assim, isso era uma coisa que eu realmente levava como verdade. Eu disse, vou fazer o que é possível, mas eu sei que tem gente que está na minha frente, e quem sou eu aqui na fila do pão, tem gente que está estudando muito mais tempo, que fez mais provas, que já passou para outras segundas fases. Então, eu disse, apesar de tudo isso aqui, eu vou tentar fazer o que eu posso fazer, mas ao mesmo tempo eu também era muito insegura, eu achava que não ia dar certo. Eu sempre achava que não ia dar certo. Mas aí depois da prova de João Pessoa, aí realmente eu vi, é possível, eu consegui. Então, assim, isso pra mim, assim, foi... Eu digo que depois de todas as outras provas, nada me fez tão feliz quanto foi passar essa primeira fase da PGM de João Pessoa. Porque... Mas o teu resultado final, me conta aí que é a próxima pergunta que eu vou te fazer. O teu resultado final na PGM João Pessoa foi um resultado de aprovação, no caso? Foi, mas assim, eu acabei ficando bem longe das vagas. Eu fiquei, acho que, 47º, algo assim. No final eram 14 vagas, né, no concurso. Assim, não tinha nenhuma chance de ser chamada. Na época, alguém ainda falava assim, vamos chamar muito, vai rodar muito.
Mas assim, eu nunca imaginei que fosse chegar Entendi. a isso e efetivamente Ficou não vai melhor do chegar. que eu. Na minha primeira prova eu fiquei em cento e alguma coisa. E dizia para todo mundo, fui aprovado, né? Não fui reprovado, então fui aprovado. Me diz uma coisa, Não, tu foi reprovada em algum outro concurso depois? Teve algumas reprovações? Ou daí em diante sempre foi aprovada? teve um concurso específico que esse eu nunca esqueci, que foi a PGM Cabo de Santo Agostinho. Que, se eu não me engano, passavam 25 pessoas para a segunda fase. E, assim, o pessoal fechou a prova. Eu me lembro que eu errei, se eu não me engano, duas questões, só que do grupo que valia mais pontos. Aí eu não passei para a segunda fase. Eu fiquei arrasada com isso, porque Cabo de Santo Agostinho era aqui bem perto e tudo mais. Aí eu, ai, Aham. mas teve esse aí. E teve também a PGM Curitiba. 2015, PGM né? Curitiba, 2019. 19 já foi. 2019, que eu fiquei por uma questão e eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi isso. Uhum. Porque a segunda fase de lá ia coincidir com a da PGM Campo Grande. E o da PGM Campo Grande realmente foi o primeiro concurso que eu passei nas vagas. Então, se Uhum. eu tivesse passado para a segunda fase Curitiba, muito provavelmente eu não teria passado no final no concurso, porque os títulos valiam muito. A segunda fase lá foi bem complicada, chegou a ser cancelada, se não me engano. Uhum. Então, esses dois concursos aí eu não passei para as outras fases. Tu ficou na primeira fase de Curitiba, então. Fiquei, E, fiquei. e tu aprendeu alguma coisa assim? Teve alguma lição importante dessa reprovação? Demais, porque assim, essa prova de Curitiba, porque na verdade o ano de 2019, não sei se você lembra, com certeza lembra, foi um ano bem complicado para procuradorias. Uhum. E se não me engano, só teve a PGM Curitiba, a PGM Campo Grande, Eu acho que acho Santa que Boa Catarina. Vista. Não, Santa Catarina foi no Foi final de 18. Foi, 2018. verdade. Eu cheguei até a me inscrever e não fui fazer por conta da PGM João Pessoa. Uhum. E, e acho que a PGM Rio. Acho que Aí foi. dessas duas eu só fiz Curitiba e Campo Grande. Só que no começo eu estava estudando para a prova de Curitiba, mas com aquele sentimento de que se eu chegasse nos títulos, eu iria lá para trás, porque a experiência de advocacia valia muitos pontos, eu não tinha, enfim. Aí então eu estava bem desanimada. E no meio do caminho veio o concurso da PGM Campo Grande. E era CESP também. Aí eu fiz, quando eu olhei o edital, eu disse, isso aqui é o edital da PGM João Pessoa. Uhum. E, com certeza isso aqui é refazer tudo que eu fiz já. Uhum. Então, no lugar de nadar por essas águas desconhecidas de Curitiba, que era outra banca, era Uhum. acho que a Federal do lá que fez. Então, eu afastei de Curitiba e fui estudar para PGM Campo Grande. Mas como eu já estava com tudo certo lá em Curitiba, eu acabei de fazer a prova. Mas aí, nisso aí, para mim, ficou muito claro que você fazer uma prova sem você direcionar para certas coisas que são muito específicas, é muita sorte passar, sabe? Mas assim, eu tenho essa impressão. Como naquele Uhum. caso de Curitiba, que a legislação local era muito extensa, é claro que você acaba, às vezes, passando sem ler legislação local, mas você tem que estar muito afiado no resto. E Sim. naquele resto ali, existiam matérias a mais que eu não tinha estudado ainda para a PGM de uma pessoa. Então, Uhum. eu não fui suficientemente bem nas matérias comuns para suprir as leis locais que eu não tinha estudado. Então, assim, ficou muito claro para mim que faz muita diferença você dar um tratamento diferenciado para uma prova. E como é que ficou tua cabeça, assim? Tu teve, tipo, um abalo, assim, de, poxa, será que eu vou conseguir? Ou foi, isso aqui foi fora da curva e vida que segue? Eu me lembro que o resultado saiu no final de tarde, e quando eu abri para ver a consulta individual, aí eu vi a pontuação, aí tinha assim, a pontuação do corte e a sua pontuação. Aí eu vi que tinha sido uma questão. Uhum. Aí eu, caramba, uma questão. Tá certo, fechei e voltei a estudar, porque faltavam poucos dias para a prova de Campo Grande. Uhum. Então, assim, eu estava muito focada naquela prova ali da PGM Campo Grande, que acabou que Campo Grande foi CESP, verdadeiro ou falso, né? Certo ou errado? foi errado. Tu Certo e enxerga errado. alguma dificuldade adicional nesse tipo de prova? Eu acho mais difícil para você ter errado, Também acho. porque eu acho que a prova de múltipla escolha, ainda que você não saiba
100% que está certo, você sabe que está errado. Sim. Então, você começa a cortar algumas alternativas, aí fica entre uma e outra e acaba acertando. E a certo e errado, nessa prova de Campo Grande, eu percebi que eu precisava estar muito certa das informações para poder marcar certo ou errado. Tanto é que eu me lembro que muita gente falava que não podia deixar nenhuma questão em branco. Ah, tem que marcar tudo, tem que marcar tudo. Aí eu olhava assim, não, esse pessoal que disse que tem que marcar tudo no contexto de que era 2-1, que era PGM Fortaleza, que era PGDF, a anterior, que tinha sido assim. Mas 1-1, você marcar tudo sem ter muita certeza, eu acho que aqui Também acho. assim, a minha visão, né, daquilo ali. Aí, mas assim, basicamente, enquanto eu estava estudando, eu comecei a fazer um arquivo, que aí eu via as matérias que eu tendia a errar mais. Por exemplo, direito civil. Quando eu estava em dúvida que eu chutava, eu vi que eu errava. Então, eu fui construindo, assim, mais ou menos, o que eu sabia que no chute eu ia errar. Ou pelo menos a probabilidade de errar seria maior. Porque, assim, a ideia que eu fui formando era de que constitucional, por mais que eu não soubesse exatamente, não seria 50-50 a chance de acertar ou errar, porque constitucional era uma matéria que eu tinha mais afinidade. Então, a chance de eu chutar certo era maior. Então, Entendi. constitucional eu chutava. Civil eu não chutava. Tanto é que quando chegou na prova da PGM Campo Grande, eu deixei 13 itens em branco. Quando eu saí, disseram que eu tava louca. Disse, Carol, como é que tu deixa 13 em branco? De 200, no caso, né? De 150 lá. 150? Que ainda era um peso maior, é quase 10% da Sim. prova. E metade dessas questões eram direito civil. Porque quando eu peguei a prova, tinha Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, CDC e eu acho que a LINDB. Não caiu nenhuma questão do Código Civil. Aí eu disse, aqui se eu for marcar, já era pra mim. Então eu preferi deixar em branco e deu certo. Isso foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, foi deixar em branco aquelas questões. Mas ao mesmo tempo, outros que eu tinha dúvida, mas que eram matérias que eu tinha mais afinidade, aí eu acabei chutando mesmo. Entendi. Show de bola. Deixa eu fazer uma virada aqui, depois a gente fala um pouco mais das tuas aprovações, mas vou fazer uma virada aqui para pegar um pouco da tua rotina de estudos. Você sempre foi alguém que foi estudante profissional, estudou, né? Que agora não sei se você está estudando ainda mais. Mas agora não mais. vai parar um pouquinho, né? Eu vou parar. Mas você sempre estudou 8 horas, 6 horas? Como é que era a tua rotina? Eu nunca gostei de contar horas de estudo. Eu tinha uma grande amiga, assim, companheira de estudos, que ela contava, estudava com um cronômetro. Aí eu disse, vou comprar também um cronômetro. Eu apertava, às vezes, quando eu ia olhar, tava no outro dia já, quase 24 horas. Eu disse, meu Deus do céu, aqui tá parecendo que eu estudei o dia inteiro. Então, eu acabei largando mão disso. Eu nunca me preocupei com a quantidade de horas que eu ia estudar. Eu queria mais, assim, ter uma noção de que eu tinha fechado algum assunto ou alguma coisa desse tipo. Não ficar presa a 4 horas, 5 horas. Não era muito assim. O que eu gostava de ter como parâmetro era, assim, turnos. Eu sempre preferi pegar um bloco inteiro de estudo, uma matéria, um turno, e ter mais ou menos ideia do que eu conseguia fazer naquele intervalo. Porque isso me ajudava muito na hora de revisar, quando o edital saía. Que eu tinha noção, assim, eu sabia que serviços públicos eu estudava em uma tarde. Assim, serviços públicos, aquela lei de concessões, a lei das PPPs, enfim. O que englobava, eu conseguia ver em uma tarde, fazer questões e tudo mais. Então, na hora que eu ia organizar para estudar para um edital específico que saía, eu fazia essa conta de quantos dias eu ia levar para estudar administrativo. Então, eu preferia contar os dias que eu levava para estudar do que as horas, realmente. Eu também nunca fui adepto. Eu não sei se você aprendeu isso com a gente, mas é muito parecido com o que eu ensino também, tá? Eu nunca fui adepto de metas de horas por dia e muito menos de quantidade de páginas por dia. Eu era muito de assunto e eu era muito de matar aquele bloco de assuntos, depois passar para o seguinte, voltar revisando, mas assim, sempre focado em metas de assuntos. Não sei se você sabe, daí vem o nosso nome, inclusive.
O nome temas vem daí. Vem de uma Ah, metodologia baseada em temas e não em metas de número de página ou de horas por dia, mas sim em metas baseadas no aprendizado de temas. Por isso que o nosso nome é esse, né? Uma das razões, na verdade. Então, bacana. sim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Ana. Agora uma pergunta mais de mentalidade aqui, tá? De foco, enfim. Quando você estudava para concurso público, você tinha outros objetivos pessoais além da aprovação, como, por exemplo, sei lá, empreender em alguma coisa ou, sei lá, perder peso, objetivo de ordem pessoal ou mesmo profissional. Você compartilhava esse objetivo da aprovação com outros objetivos? Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas assim, não. Na verdade, minha prioridade ali era a aprovação. Eu queria passar no concurso, mas ao mesmo tempo eu fazia atividade física. Assim, Não, o que eu sempre dizia tranquilo. que era difícil era fazer dieta Uhum. e ir para o concurso. Eu achava que realmente isso aí era muito. Era exigir demais da pessoa. Uhum. Mas assim, eu não compartilhava, assim, não condicionava passar no concurso, por exemplo, a outras coisas. Era. Deixa eu tentar me explicar aqui, tentar refazer a pergunta, né? O que eu quero entender é a possibilidade de uma mesma pessoa que é aprovada em concurso público, de ela ter mais de um objetivo na vida além da aprovação em concurso público. Eu não estou falando Ah, que sim. você não Ah, sim. vai, obviamente, ir para uma academia, que você vai ter que Ah, tá. comer e tal. Mas assim, você tem outro objetivo assim, que veste a camisa daquele objetivo junto com a camisa do concurso público. Por exemplo, eu tenho um objetivo de ganhar dinheiro, sei lá, na advocacia. Eu quero atingir X mil reais por mês na advocacia e quero passar em concurso público. Aqui há um compartilhamento de objetivos. Eu quero saber se Sim, você sim. tinha esse Entendi. compartilhamento ou não. Seu único objetivo naquele momento era passar em concurso. Assim, um objetivo paralelo que eu sempre tive era fazer mestrado, de realmente, assim, enveredar por essa área acadêmica. Isso foi uma coisa que eu sempre tive em mente. E também me interessa a advocacia. Só que, assim, tipo, são pretensões que eu ainda tenho na minha vida, mas que também sempre foi muito claro que antes eu queria resolver essa etapa de Uhum, passar em um concurso público, de realmente passar a exercer o cargo, me estabilizar exercendo o cargo, realmente fazer aquilo ali da forma como eu sempre quis fazer, para depois meio que entendi. deixar esses outros objetivos em stand-by, entendeu? Eram coisas que eu visualizava para o futuro, visualizo para o futuro, mas que na minha cabeça era muito claro que aquilo ali viria no momento certo. Que o momento Certo. agora seria de passar no concurso, sem queimar essas etapas, digamos assim. Sem É, pensar muito no fim, sem ter feito o principal, que era estudar, né? no meu caso, eu também tinha esses objetivos, inclusive, também muito próximos dos teus, que era que eu já conquistei, na verdade, né? Que era o tal do mestrado, doutorado. Doutorado ainda não, está no meu radar. E a advocacia. Mas eu fiz exatamente o que você fez. Deixei em stand-by, foquei 100% da minha energia e mais um pouco da minha energia no concurso para que eu resolvesse logo esse problema da minha vida. Era como se fosse uma prejudicial ali, uma preliminar. Eu tinha que resolver aquilo ali e É, depois eu me liberaria para as outras coisas que eu desejo fazer, né? exatamente. E assim, tem uma coisa, Caio, desculpa se eu te interrompi, mas é uma coisa assim que eu até comentava com assim, minhas amigas de estudo mais próximas, que eu percebia muito que parece que algumas pessoas têm uma certa vergonha em se assumirem como concurseiras, como concursandas, sei lá, o nome Uhum, que se usar. Mas eu notava, assim, alguns colegas meus que estudavam, eles tinham, assim, um certo receio de se assumirem para a sociedade, digamos assim, com pessoas que estudam para concurso. Elas preferiam dizer que eram advogadas, advogados. mas que não são advogados, que realmente só faziam o mínimo da prática jurídica, mas preferem dizer que são advogados que estudam para concurso.
E assim, pra mim, eu sempre achei isso um absurdo. Eu dizia, minha gente, o que eu faço todo dia, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é pensar em passar no concurso e estudar para concurso. Porque eu vou abrir a boca para dizer que eu sou advogada. Não sou, eu estudo para concurso. Então, assim, pra mim, eu acho que isso sempre fez muita diferença, porque eu realmente assumi essa posição de que estudo para concurso e vestir essa camisa, entendeu? Então, na minha cabeça, era muito claro o que eu estava fazendo. Eu não vestiu a camisa para tirar o quanto antes, né? Exatamente. Exatamente. Show de bola. Ana, agora vamos passar aqui para uma parte aqui da nossa conversa, já é a parte final, só tem mais 3 temas para a gente tratar aqui, que são as dificuldades de preparação em si. Tá? Dificuldade de estudo, de como estudar, enfim. Me conta aí quais as tuas dificuldades de primeira fase, o que você tinha mais dificuldade. Eu, por exemplo, eu era um cara que não gostava de modo algum de estudar lei seca. Tive uma dificuldade inicial de estudar lei seca, mas me curvei diante da necessidade. Né? É óbvio que ninguém passa em concurso público se não dominar a lei seca. Eu acho que é o primeiro estágio, na verdade. Com certeza. Então, se eu fosse responder essa pergunta, seria a lei seca. Você tinha alguma dificuldade na primeira fase, assim, de estudo em si? Eu acho que a dificuldade maior que eu tinha na primeira fase não era nem ler a lei seca, porque eu sempre gostei muito de ler lei seca. Mas era a quantidade de lei que tinha para ler. Porque, assim, chegou um determinado momento, isso para mim ficou muito claro na PGM Campo Grande, que o que faz a diferença é o que você estuda além. Por exemplo, direito civil. Ali, assim, se você fosse ler o Código Civil, eram 1.600 artigos. Sei lá, assim, pelo menos uns 1.000 que você teria de ler. E não caiu uma questão do Código Civil na prova. Mas caiu da LINDB, caiu do ECA, caiu esparsas, do 12 e do CDC, exatamente. Então, assim, para mim, aquilo ali ficou muito claro que quanto mais você andasse no edital, quanto mais você ampliasse o que você tinha lido, mais chance você teria de acertar o que as pessoas erram. Porque também isso ficou claro para mim, que o que faz diferença não é o que todo mundo sabe, é exatamente o que você vai acertar e as outras pessoas não sabem. Tanto é que muita gente, às vezes, fica... foi aí que eu entendi como é que o olho na vaga funciona. Porque muita gente fica sem entender, como é que eu tava lá em cima e quando saiu o gabarito oficial, eu fui lá para baixo. Eu me lembro que na PGE Goiás, eu tava acho que 100 e pouco no olho na vaga. E quando saiu o gabarito oficial, eu fui para lanche dos recursos, eu acho que eu fui para 7º, alguma coisa assim. E no definitivo caí um pouquinho. Porque é justamente isso, as pessoas que estão lá atrás estão marcando uma questão para ela como errada, mas que na verdade ela acertou e poucas todo pessoas... mundo, verdade, uma boa sacada. Pois é, então assim, isso ficou muito claro para mim nas primeiras provas que eu fui fazendo. Aí eu disse, realmente o que faz diferença é o que poucas pessoas acertam. E o que poucas pessoas acertam, quando eu ia olhar lá as questões que eram essas questões aí. Era a questão do Estatuto do Idoso, era a questão da lei do parcelamento. Então, a maior dificuldade que eu tinha era essa, de correr atrás de ler. Essas infinidades, né? Exatamente. Entendi. Você fazia muita questão objetiva? Fazia. Muita. Eu acho que meu concursos tem umas 25 mil questões resolvidas. Assim, chutando... Mas tu fazia como? Tu fazia todo dia, final de semana? Eu fazia do jeito que muita gente diz que você está se enganando, mas eu sempre achei o mais certo. Que até acho que nas metas né? Exatamente. Eu dizia, eu vou fazer aqui 50 questões de serviços públicos. Depois de fazer 50 questões, eu vou ter esgotado todas as formas de perguntarem a lei de concessões aqui. Então, até coisas que eu não tinha estudado, eu acabava aqui nas questões, ia fechando aquele buraco ali. E para mim, assim, o estudo só terminava de uma matéria quando eu fizesse questão daquilo ali. Também, fazia do mesmo jeito. E sabe o que ontem eu fiz uma mentoria, inclusive, e expliquei isso. A aluna chegou para mim e disse, Caio, eu não vou estar me enganando. Aí eu disse, depende do que você entende por fazer questão. Se você estiver fazendo questão depois de estudar com o objetivo de se testar ou de ter um diagnóstico, sim, você vai estar se enganando, porque aí o diagnóstico não é real. Mas fazer questões depois do teu estudo
tem a finalidade de fixação de conteúdo. Você precisa fixar o teu conteúdo. E fazer Exatamente. questões logo após você estudar a matéria, talvez seja a melhor forma de fixar aquele conteúdo. Então, depende do que você entende por fazer questões. Você tem, basicamente, algumas finalidades na resolução de questões. Você tem a fixação, você tem a revisão e você tem o diagnóstico. A fixação, logo após estudar o conteúdo, a revisão, com tempo depois de estudar o conteúdo, e o diagnóstico, eu, Caio, recomendo sempre que faça mais próximo da prova ali. Mas é muito comum esse teu comentário de que alguns professores, algumas pessoas falam isso, né? Ah, você vai estar se enganando. Eu acho uma tremenda bobagem esse tipo de pensamento também. Me Pois conta é, uma... até porque nem garante que você vai acertar tudo depois que estudou, né? Então... Pois é. Ainda te digo mais, só para fechar esse ponto. Quando eu tinha uma dificuldade com um assunto, eu resolvia fazendo questões. Eu tinha uma dificuldade terrível, basicamente com 3 grandes assuntos. Licitações, embora eu tivesse lido a lei 500 mil vezes, eu errava questões. Processo civil, eu me achava o máximo de processo civil, assim, tipo, depois do Marinoni era eu, na minha cabeça, aí ia fazer questão e errava tudo. Então, eu tinha uma dificuldade e o pior, eu achava que eu sabia das coisas. E direito financeiro, também errava muito. Aí eu, pai, você quer saber de uma coisa? Eu vou resolver isso aqui de uma vez por todas. Eu tirei uma semana, só para fazer questão desses 3 assuntos. Era todo dia 200 questões de ou processo civil, ou financeiro, ou só licitações. Quando eu terminei essa semana, eu saí daquela semana e disse assim, agora pode cair. Agora, se cair, não vai me pegar, porque agora eu estou seguro nesses três blocos de assuntos, né? Então, as questões eu acho também que é uma potente ferramenta de fixação e de mostrar para o candidato um nível de segurança que ele ainda não tem. Eu acho muito importante e acho muito esquisito alguém estudar para concurso e dizer que não faz questões ou que faz poucas questões. E Ana, me diz uma outra coisa aqui. Segunda e terceira fase, aqui bem de forma bem objetiva. Segunda fase, discursiva e prática, e terceira fase, oral. Me diz aí as tuas dificuldades, o que tu sentiu, qual que era a tua maior dificuldade numa discursiva e qual foi a tua maior dificuldade numa prova oral? Na discursiva, em um primeiro momento, assim, quando foi na primeira discursiva que eu fiz, eu realmente fiquei desesperada. Eu disse, meu Deus, eu não sei fazer isso aqui. Eu lembro que eu fiz uma questão sua do curso da PGM de uma pessoa, e eu lembro que valia 5 pontos, e eu tirei 1,5, uma questão de desapropriação de bem de empresa pública federal, alguma coisa assim. Eu, meu Deus do céu, isso aqui não é para mim, não. Então, assim, a primeira prova foi terrível. Mas, assim, com o tempo, você vai vendo as outras provas, as provas antigas, então vai entendendo que existe um certo padrão do que cai, do que não cai. Então, tanto que, assim, da PGM de uma pessoa para a PGM Campo Grande, assim, eu tive uma evolução gigantesca na prova discursiva. Tanto que foi pela prova discursiva que eu consegui passar na PGM Campo Grande. Mas, por outro lado, quando, assim, se passaram esses 2 anos aí quase sem prova, na PGE Paraíba, o que não me fez ficar numa colocação que tivesse chance de passar foi exatamente a prova discursiva. Uhum. Então, assim, eu achei que eu tinha regredido completamente e fiquei com trauma de provas discursivas. Então, assim, meio que dali em diante, da PGE Paraíba em diante, eu abandonei um pouco do estudo da objetiva e comecei só a estudar para discursiva. E, assim, esse padrão de ver as provas antigas, ver o que caiu, tentar adivinhar o espelho e, assim, aos poucos tentando corrigir aquilo ali que eu tinha que tinha me feito ter ido tão mal na PGE Paraíba. Então, assim, o que eu tive de mais dificuldade foi isso, de perceber que, de certa forma, não existiu em mim, pelo menos, né, uma constância no resultado da prova discursiva, como tinha mais ou menos na objetiva, que eu tendia a mais ou menos acertar a mesma coisa. Aí também superar essa parte da discursiva, quando eu fui para a prova oral, a primeira prova oral que eu fiz foi a da PGE Goiás.
E eu senti muito do que eu tinha sentido na primeira discursiva que eu fiz. Que eu fiz, meu Deus, isso aqui não é para mim. E me jogaram também, me arremessaram aqui numa fase que Sou uma fraude, né? eu sou uma fraude, me passaram para essa prova aqui, eu não sei agora o que eu vou fazer, pouco tempo para a prova, que parece que nas provas de procuradoria eu tenho essa impressão de que o edital é muito mais apertado. Eu vejo o pessoal que estuda para magistratura tem 3 meses para estudar para uma prova oral, aí vinha ali a prova de Goiás com 1 mês só. Então, assim, no começo veio esse desespero todo, mas aí eu já tinha lembrança. Eu fiz, eu me lembro que nas discursivas passava por esse mesmo desespero e chegava uma hora que as coisas iam se ajeitando. Então, foi mais assim, esse medo do novo para a prova oral, e depois vieram os treinos e tudo mais, então começou a ficar uma coisa mais natural. E depois veio a outra prova oral que eu fiz, que foi a da PGE Mato Grosso do Sul, e ali eu já estava me sentindo mais familiarizada, robusto, né? Com aquele modelo ali de prova. Entendi. Mas, por outro lado, o desespero de ter uma infinidade de matérias, você só pensa no que você não sabe e que pode cair. Você não pensa na parte que você sabe, que se cair você vai acertar. Que é tipo 90 e tantos %, né? Você coloca ali o olho em cima de 5% que você não sabe e acha que todas as perguntas do mundo vão cair em cima daqueles 5%. Me diz uma coisa, e como é que tu estudava em casa para a prova oral? É um estudo, o pessoal pergunta muito, como é que eu estudo? É igual estudar para discursiva? Enfim, como é que você estudava para a prova oral? Pois é, assim, no começo, para a prova oral, eu tinha uma impressão de que o estudo era muito parecido com o da prova discursiva. Mas, assim, muito rapidamente, eu achei mais parecido com o da prova objetiva do que com o da prova discursiva. É claro que, assim, em determinados temas você precisava ter uma noção maior dos fundamentos, por exemplo, de algum julgado, de algum entendimento doutrinário específico. Mas, assim, o estudo de objetivo, assim, de ter uma noção geral de tudo, eu acho que, para mim, pelo menos, me fez tomar mais segurança, porque meio que nos treinos que fazia com os colegas praticamente quase todo dia, treinava com alguém, eu percebi que quando me perguntavam alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era, mas assim, esse conhecimento geral de pelo menos saber o que circula por aquele assunto ali, me fazia com que eu me saísse na resposta de algumas coisas. Então, me lembrava aquela ideia do ter 5 alternativas. Entendi. E cortando o que eu não sabia e usar o que eu sabia para falar alguma coisa, entendeu? Entendi. Então, nesse ponto, eu acho que se aproximou mais do estudo da prova objetiva. Show de bola. Show de bola. Eu vou te fazer agora, Ana, algumas perguntas, e agora sim, já encerrando aqui o nosso papo, sobre as ferramentas de estudo. Como é que você fazia? Por exemplo, como é que você estudava a tua doutrina? Era PDF, era livro, você imprimia, estudava na tela, você grifava, você resumia? Como é que funcionava o teu estudo em relação às ferramentas de estudo? Doutrina, lei seca, jurisprudência, questões, você falou já que questões você fazia pelo que concursos, né? O que mais? Me contem um pouco mais sobre isso. Assim, eu sempre tive uma resistência muito grande em estudar pelo computador. Sempre preferi o papel, porque eu riscava e tudo mais. Então, para mim, esse mecânico assim, sempre me fazia, inclusive, aprender mais. Tanto é que eu tenho um costume de estudo que todo mundo acha muito arcaico, que é escrever tudo que eu vou lendo e depois eu posso amassar aquilo ali e jogar fora, não serve para nada. Mas me facilitava muito de... Mas tu escreve, tu joga fora, É assim, eu junto uma pilha, assim, e jogo. Porque realmente eu escrevo bem, assim, sem nenhuma pretensão de ser resumo nem nada, sabe? É pra clarear ali o que eu tô lendo. Então, eu sempre fui muito adepta dos livros. Pegava o livro, grifava e ia sempre relendo o mesmo livro. E alguns assuntos eu usava alguns PDFs. Certo. Por exemplo, controle de constitucionalidade. Eu sempre lia pelo o PDF do Volney. E é o mesmo PDF lá que eu tenho da PGM de João Pessoa. Que aí depois crescendo, né? Tinha outros de eu ir fazendo, assim, de algum outro curso que vinha, assim, dos de segunda fase, quando vinha algum material, alguma coisa, eu acrescentava naquele lá. E tinha esses assuntos que eu estudava no PDF. Mas esse PDF, tu imprimia ou era tela de computador? Aí era tela de computador. Aí eu comecei algumas coisas a ir cedendo a usar o computador, porque eu comecei a perceber que facilitava muito minha vida. Principalmente quando eu me mudei
para Campo Grande, porque às vezes eu viajava, vim para João Pessoa, então só em trazer só o computador, eu conseguia estudar com aquilo que o computador me permitia. Ana, e você já falou aí em relação à doutrina, né? Você falava que gostava de livros, eu também tenho esse apreço pelos livros até hoje, e é até interessante isso, porque eu sou dono de curso, né? O povo pensa que eu, porque sou dono de curso, não vou indicar livro. E vou vender o PDF a todo custo. Mas não, eu sou adepto dos livros. O aluno, quando chega para mim e diz que gosta de livros, eu passo os livros tranquilo, porque eu estudo por livro também. Mas me conta uma coisa, você disse que fazia os grifos e o teu texto, a tua escrita, você falou que era uma escrita descartável, né? Essa é a primeira vez que eu ouço isso. Te confesso que nesses 8 anos de estudo para concurso público e de professor, é a primeira vez que eu ouço esse método de escrever e jogar fora. Mas me diz, no teu livro, tu escrevia alguma coisa para ficar guardada ali, algum tipo de esquema, alguma anotaçãozinha básica? Meus livros eram todos riscados. Era uma coisa assim que se alguém pegasse para ler, tinha muita agonia, porque era seta, post-it, grafite e tudo mais. Porque às vezes eu pegava coisas de outros materiais, até assim, depois de um tempo, estava cansado de ler aquele livro, aí ia ver um material, via alguma coisa ali que não tinha no livro e acabava complementando ali no livro aquela informação, alguma questão, alguma coisa que eu errei, aí eu marcava lá. Entendi. Show de bola. Tu fazia isso no teu vademecum também, na tua lei seca? Eu fazia no vademecum. Meu vademecum, inclusive, eu acho que eu digo que é tudo que eu tenho de mais precioso. E se ele sumisse, eu teria que fazer outra coisa que não fosse estudar para concurso. Porque se eu tiver só com ele ali, eu sei que eu consigo estudar. Porque tinha post-it, grifo, o vademecum é o que eu chamo de vademecum Frankenstein, né? Você vai cortando página, colando. Com certeza, ele já caiu a capa, eu já remendei. Agora eu coloquei numa bolsinha para ver se ele sobrevive. Mas eu nunca troquei, sempre foi esse. O meu vademecum, depois que eu passei, eu ainda usei assim, uns 2 anos. Aí eu disse, não, agora eu vou ter que desapegar dele aqui, porque agora ele não tá servindo mais não. Aí foi quando eu... Não sei nem o que foi que eu fiz, na verdade, com o meu vademecum, mas ainda usei 2 anos depois da minha aprovação. De tanto que eu gostava dele. Esse eu vou guardar para sempre. Jurisprudência, você estudava por onde? Jurisprudência, assim, no começo eu sempre estudei pelo buscador. Aí, depois de um tempo, eu comecei a usar muito os sites dos tribunais. Usava muito o site do STF e o site do STJ. E, assim, alguns julgados específicos eu acabava dando uma lida para entender melhor. Então, assim, aí salvava o acórdão. Geralmente pegava a ementa do julgado, que às vezes era até mais resumida que os comentários, alguma coisa assim. Aí comecei a fazer esse movimento de também estudar nos sites. Entendi. Show de bola, Ana. Pra gente encerrar aqui, Ana, dá uma dica pro pessoal que está começando a estudar agora. A pessoa começou a estudar agora e, assim, o que você tem? Uma única dica para dar, se fosse... Em poucas palavras, o que você diria assim para essa pessoa? Que não existe fila nos concursos. Não existe fila. Com certeza, porque foi o que eu mais ouvi, era o que mais me assustava, era o que mais me fazia me sentir insegura, incapaz, achar que não ia conseguir. Olhar para o lado, né? Olhar para o lado e esquecer que o teu desafio é interno, né? Exatamente, olhar para frente, colocar na cabeça, estudar muito e o resto do povo que faça a sua parte. Foi show de bola. Obrigado, viu, Ana? Espero que você seja uma excelente procuradora, que eu acho que vai ser, com certeza. E que Deus abençoe aí tua caminhada, tua jornada e te faça muito feliz aí por onde você passar, tá?